Uma boa tarde para você. A partir de agora, aqui na Band, também começamos a acompanhar os números do Paraná. E também com os nossos comentaristas que vão nos ajudar aqui. O Bruno Lopes, que é diretor da SL Pesquisas, e também está conosco aqui o Murilo Hidalgo, que é diretor da Paraná Pesquisas. Já tem os dois um longo tempo de trabalho e vão nos ajudar a entender este quadro. Mas vamos começar já com as informações. Vamos ao Tribunal Regional Eleitoral. O repórter Bruno Henrique está lá. Bruno. Coronel, eu vou jogar vocês um pouquinho para trás. Tá, vou vir aqui só. Ok. Oi, Vili, João, a gente está aqui também, né, com os comandantes da Polícia Militar, né, para todo mundo que está nos assistindo, para todo mundo que está nos acompanhando. Eu até estava organizando eles aqui agora há pouco, né, com os coronéis aqui da Polícia Militar, só para a gente tentar entender um pouquinho. Coronel, o policiamento ele foi montado, foi reforçado. Primeiro de tudo, a gente tem a polícia em vários pontos ou nos colégios aqui do estado do Paraná. Como é que é o comportamento da Polícia Militar a partir de agora, até porque a apuração começou, hein? Boa tarde para o senhor, comandante. Bom, boa tarde. Nós aplicamos mais de 7 mil policiais militares em todo o estado do Paraná. Temos vários cenários que foram treinados e estabelecidos para que a Polícia Militar atuasse. Agora estamos na fase de apuração, né? Temos as possibilidades de primeiro e segundo turno a nível federal e a nível estadual preparados para isso também, mas a Polícia Militar está pronta, não houve nenhuma ocorrência que chamasse atenção, foi em torno de 85 a 90 ocorrências foram atendidas, tudo dentro de uma normalidade. Tá, que tipo de ocorrência que chegou até a Polícia Militar, hein? Boca de urna, distribuição de... o pessoal tentando comprar voto, distribuição de material proibido para aquela região, então tudo isso foi encaminhado, né, pela Polícia Militar para as providências. Bom, até eu estava organizando aqui os coronéis. Qual é a equipe que foi formada para monitorar também o policiamento nessas eleições? Foi criado toda uma estrutura especial, todo o alto comando da polícia participou dessa operação, o coordenador geral é o Coronel Bruni, mas o subcomando, o chefe de Estado-Maior, todos participaram do planejamento e da execução dessa operação. Tá, caso tenhamos uma definição das eleições, quais são os pontos estratégicos onde a Polícia Militar deve montar um esquema especial para logo depois da apuração, hein, Coronel? Bom, nós temos pontos pré-estabelecidos para a comemoração dos candidatos que porventura sejam eleitos. A Polícia Militar está preparada para isso, para fazer o policiamento na região e também preparado para o segundo turno também. Tá certo. Nosso muito obrigado ao comandante Coronel Hudson, ao comandante da Polícia Militar do Estado do Paraná. A gente já tem alguns números, né? Os comandantes estão aqui, né, com a gente no estúdio da Band. 1,15% até agora do que foi apurado. A gente tem à frente Carlos Massa Ratinho Júnior com 71,75% dos votos computados. Roberto Requião do PT com 22,54% dos votos computados. Gomide com 2,99% dos votos. Professora Ângela, 1,08% dos votos. Johnny Correia com 0,76% dos votos, e aí sim, né, mais atrás, Vivi Mota do PCB com 0,30% dos votos computados, Solange Ferreira Bueno com 0,16% dos votos, professor Ivan com 0,06% dos votos computados e Adriano Teixeira do PCO até agora com 28 votos recebidos. Tá tudo muito cedo, 1,39% do que foi apurado até agora. Eu volto com vocês nos estúdios. 1,39% apurado até agora desse último número que você viu. Vamos também confirmar aqui alguns dados interessantes. Como é que está o Senado agora, segundo o que está na apuração? Sérgio Moro aparece em primeiro com 38,8%, Paulo Martins do PL em segundo com 26,2%, Álvaro Dias 22,1%, é o que aparece agora, os três principais com Sérgio Moro na frente nessa largada. Dá para dizer alguma coisa sobre isso? Ou considerando que a apuração agora até aqui é só de 1,4% praticamente, 1,4%, pode mudar muito? Veja, para o governo do Estado, é muito provável que essa diferença se mantenha até o final, porque a distância é muito grande, todas as pesquisas até agora mantinham esses percentuais. Então é muito difícil, é possível, mas é difícil que haja uma virada, né? Então é provável que o Ratinho ganhe no primeiro turno. O percentual é que a gente vai ter que esperar aguardar um pouco mais. Agora, para o Senado, como avaliando as pesquisas todas, nós tínhamos várias oscilações, o Paulo Martins, com a campanha dele, conseguiu tirar a voto dos dois, do Álvaro e do Moro. Então, para o Senado, nós vamos precisar pelo menos uns 30% a 40% de votos apurados para a gente poder entender a tendência do eleitor. Vamos levar a mesma pergunta aqui para o Murilo Hidalgo.
Murilo? O que você diz? 1,3%, praticamente 1,4%? Na eleição do Paraná eu concordo plenamente com o Bruno, né? Eu acho que a gente tem uma eleição de governador muito clara, praticamente, eu acho muito pouco provável que o Requião, entrando os votos, consiga uma virada, né? Acho muito pouco provável. Fica a dúvida do Senado. Só que eu vejo uma eleição apertada para todos, né? Não vejo uma eleição assim com favoritos. Eu acho que a última pesquisa que foi divulgada ontem pode ter criado um fato político de muito voto útil, a favor de um, a favor de outro. Certo? Eu acho que para o Senado, que nem o Bruno falou, mas eu sou um pouco mais otimista com o Bruno. Eu acho que com 20% dos votos apurados aí a gente já consegue ter uma visão de como as eleições para o Senado vai. E de deputado, sim, aí eu concordo com o Bruno, que nós vamos esperar até o final por causa da divisão das cadeiras, né? Que tem que fazer os coeficientes eleitorais. Às vezes, por causa de 200 votos, 300 votos, 150 votos, um partido perde uma cadeira para o outro e aquele que fez quase nada de voto acaba entrando e aquele que fez muito acaba ficando de fora, né? E a votação para deputado ela é muito localizada. Isso. Então, se deixar de entrar voto de uma determinada região até o final, quando entra, pode entrar voto de um determinado candidato que só tem voto ali e virar todo o quadro. Então, a gente vai ter que guardar um pouquinho mais para deputado. Vamos então voltar lá ao Tribunal Regional Eleitoral. O Bruno Henrique, nosso repórter, está agora com o presidente do TRE. Bruno. Oi, Vili. A gente conversa então com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, né, o presidente Wellington Coimbra, que pode falar um pouquinho mais de como é que foi as eleições aqui no estado do Paraná. O senhor estava me dizendo, presidente, primeiro de tudo, que a participação dos idosos surpreendeu por quê? Uma boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Boa tarde. Inicialmente eu gostaria de parabenizar o eleitorado paranaense que foi às urnas, mostrando que efetivamente querem indicar aquele que efetivamente irá representá-los. Nos chamou a atenção o percentual de idosos que se dirigiram às urnas, mostrando muito interesse. Você veja que nós estivemos em casas de longa permanência, onde os idosos que ali se encontram votaram, em hospitais também votaram, os jovens que foram às urnas, que bateram um recorde de participação e que nos trouxe essa felicidade e a garantia do sucesso dessa eleição. O senhor agora há pouco também falou, tem muita fumaça, né? Isso, na verdade, na prática foi bem diferente. Qual é o balanço hoje do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná dessas eleições aqui no nosso estado, onde tivemos mais de 8 milhões de eleitores, presidente? Bem, o balanço é de total tranquilidade. Nós tivemos poucos incidentes durante as eleições. Eu vou fazer o rol para que o eleitorado paranaense tome ciência. Nós tivemos apenas 16 ocorrências de boca de urna, 3 casos de compra de voto, 43 registros de propaganda irregular, 2 prisões, sendo uma delas em Jandaia do Sul e uma em Nova Prata do Iguaçu. Foram confeccionados 15 termos circunstanciados. E por fim nós tivemos 7 mil agentes que trabalharam nessas eleições. A colinha funcionou dessa vez? O eleitorado entendeu que o celular tinha que ser deixado de lado, presidente? Alguns deixaram de levar a colinha, que com certeza culminou com a demora nas filas, mas a maioria levou a colinha, fez o seu voto com a rapidez necessária e realmente estamos muito tranquilos porque a urna eletrônica fez o seu papel. Para quem está em casa nos acompanhando, que horas a gente vai ter a apuração total dos votos aqui no estado do Paraná sendo divulgado pelo TRE? Como é que funciona, presidente? Bem, nós temos por tradição para a apuração e a revelação dos eleitos uma média de 5 horas para tanto. Não vamos esquecer que o resultado oficial é do Tribunal Superior Eleitoral, onde nós efetuamos a transmissão. Então eu acredito que pela experiência que já tivemos com as urnas eletrônicas e com, claro, com os nossos mesários todos preparados, 4 horas e meia nós com certeza teremos o resultado. Tá certo, presidente, obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Não, eu que agradeço à imprensa, que sem vocês, que são parceiros, esse sucesso
não seria alcançado. Tá certo. Nosso muito obrigado ao desembargador, né, o Wellington falando com a gente, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Já tivemos mudanças aqui, atualizações, 1,71% do que a gente tem apurado nessas eleições. A liderança de Carlos Massa Ratinho Júnior com 70,13% dos votos recebidos, dá um total de 72.387 votos. Em seguida vem Roberto Requião pelo PT, 24,78% dos votos recebidos, 25.573 votos. Na sequência, Gomide do PDT com 2,85% dos votos. Até agora foram 2.945 votos recebidos. Na sequência, a professora Ângela do PSOL com 0,98% dos votos. Johnny Correia com 0,76% dos votos. Vivi Mota do PCB com 0,26% dos votos recebidos. Solange Ferreira Bueno do PMN com 0,15% dos votos. Professor Ivan com 0,06% e Adriano Teixeira do PCO com 29 votos recebidos até agora, 0,03%. Eu volto com você nos estudos. Vili. Voltando aqui então, obrigado Bruno. Vamos conferir aqui alguns números atualizados que pela internet são divulgados. Até aqui, na eleição presidencial, foram apuradas 1,6%, apenas 1,6%. O resultado até aqui é 48,5% para Jair Bolsonaro, Lula 41,5%, Simone Tebet 5,1%, para citar aqui os que aparecem na frente. Lembrando, margem pequena, muita coisa também pode acontecer. Pelos votos da Simone Tebet, provavelmente está entrando Centro-Oeste e região Sul. Por isso que o Bolsonaro aparece na frente, a Simone Tebet com essa votação. Os votos do Nordeste provavelmente não entraram em quantidade grande. Essa desproporção da apuração é que pode nos deixar algumas lacunas e algumas ideias que vão se contradizendo ao longo da apuração. Provavelmente não estão proporcionais a cada região. Então, é muito pouco voto apurado, mostra uma tendência, mas a questão, essa diferença do Bolsonaro na frente pode estar indicando que é uma região que está sendo mais apontada. Isso é importante explicar, Murilo, porque justamente essa leitura é por região. Às vezes entra a região do candidato, às vezes fica por último. Então, às vezes, pode dar uma ilusão de resultado que depois não se confirma. Olha, pelo que eu li aqui e pelos estudos que a gente fez, a gente estudou estado a estado, as diferenças, quanto que dariam para um ganhar no primeiro turno e um ganhar no segundo turno. Pernambuco, lógico, né, o Bruno falou, é muito pouco, tem em torno de 1,5%, 1 a 2% dos votos apurados. Pernambuco está dando 70%, está dando muito mais para o Lula do que as pesquisas apontavam. Bahia está dando igual, e estados do Nordeste, os menores, está dando uma diferença menor, certo? Que o Lula abriria para ganhar no primeiro turno. Mas eu não tenho dúvida que a grande decisão se o Lula ganha ou não ganha no primeiro turno é no estado de São Paulo, certo? Eu acho que o estado de São Paulo, as pesquisas nacionais, para vocês entenderem, as pesquisas que estavam dando mais Lula para ganhar no primeiro turno, todas elas estavam dando vitória do Lula no estado de São Paulo. As pesquisas que estavam dando menos, estavam dando vitória do Bolsonaro no estado de São Paulo, certo? Então a gente vai ficar muito atento ao resultado do estado de São Paulo. Ali eu acho que é o maior colégio eleitoral do país e ali pode fazer a diferença mínima que estaria para o Lula, pelas pesquisas, para o Lula ganhar ou não ganhar no primeiro turno. Certo. Se nós compararmos com a eleição passada, o Minas está dando um resultado, pelo menos nas pesquisas até agora, não sei quanto entrou na apuração, que está dando um peso muito acima para o Lula do que deu na eleição passada. Estava dando 14 pontos a mais para o Lula em Minas, que é aquela região norte de Minas, que tem um perfil muito parecido com o do Nordeste, que se junta lá com Bahia, Pernambuco, né? Então, o perfil dos números que estão entrando aqui, me parece que são votos das urnas dos grandes centros. Das capitais. Né? Então, quando entrarem mais região do interior, isso deve equilibrar. Porém, antes de 50% dos votos apurados, eu acho que a gente não tem ainda ideia. Porque para ter segundo turno ou não, nós vamos ter que esperar bastante. Só um adendo, não sei se confirma aí, só no Paraná já baixou 3%. O Ratinho está com 72%, agora está com 69% dos votos úteis, com uma pequena mexida. Imagina isso para o Senado, para presidente, para deputado, então nem se fala. Entrando voto de regiões, isso vai oscilando. Então, até 50% dos votos apurados, a gente ainda vai ter algumas oscilações. A partir de 50%, a gente já tem votos de todas as regiões, cidades pequenas, médias e grandes, aí já fica mais homogêneo o resultado, a gente pode falar com mais consistência.
No Paraná, para o Senado, números mais recentes, 1,8% dos votos apurados até agora, o que mostra é Sérgio Moro com 37,5%, segundo lugar Paulo Martins com 26,6%, Álvaro Dias com 22,5%, são os três aí que aparecem em primeiro lugar. Novamente, para explicar, é um problema de nicho que está sendo até aqui revelado. Tem muito mais a ser contado para frente dos votos. Com certeza, eu acho que é cedo, né? Mas assim, para os candidatos que estão nos assistindo, tenham calma, é cedo, mas ao mesmo tempo, a gente estava falando com o Bruno, ao meu ver, com 5%, 6%, se essas diferenças não começarem a mudar, certo? Tirar 2, 3 pontos, ela começar a ficar estável, começa a ficar preocupante para quem está um pouco atrás. Esse resultado está trazendo para a gente. Vamos anotar que está lá no quadro para o nosso telespectador poder conferir. 37, estão os números ali 26, detalhados. Se quiser continuar, então vamos lá, a sua explicação. Então veja, a eleição para o Senado novamente está sendo a grande vitrine. Na eleição passada também foi isso. O Senado deu uma virada grande quando o Requião ficou fora e parece que agora, mesmo sendo um candidato, pode ter uma reviravolta aí importante. O Álvaro, que veio liderando todas as pesquisas até agora, ficar em terceiro é uma surpresa, mesmo com poucos votos apurados. É uma proporção pequena ainda, isso é importante. Vamos aqui também citar quais são os 5 que estão na frente como deputados federais pelo Paraná. Os candidatos, segundo mostra também até aqui o levantamento do TSE, Deltan Dallagnol aparece com 9,5%, aqui com relação ao Paraná. Gleisi Hoffmann em segundo com 4,2%, Felipe Barros com 3,8%, delegado Matheus Laiola com 3,2%, Carol D'Artora com 3,05%, é o que vem então a demonstração agora mais recente em relação ao Paraná. O que chama atenção, ao meu ver, com essas urnas iniciais, né? O Deltan, eu acho que não tem surpresa, a Gleisi não tem surpresa, a Carol D'Artora, para mim, eu acho que vai fazer uma boa votação, acho que é um bom arranque para ela, e principalmente fica muito claro que entrou mais votos de Curitiba, porque para deputado estadual está Márcio Sulak, que é secretário de Saúde de Curitiba e região metropolitana. Então não diria só Curitiba, talvez já tenha entrado uns votos de Curitiba e região metropolitana, mas assim, você tem a posição do ex-governador Beto Richa aí? Vamos conferir, vamos conferir primeiro, porque já está aqui na vez, os deputados estaduais. Alexandre Cury, aqui do Paraná, os mais votados até agora, considerando que nós temos até aqui uma proporção. Até esse momento já conferimos qual é a proporção dos apurados. Alexandre Cury com 3,9%, secretária Márcia Russulac, da Prefeitura de Curitiba, 2,6%, Emerson Bacil, 2,5%, Neile Prevô, 2,4%, Moacir Fadel com 2,07%. Estes são, então, os 5 primeiros até este momento. Aparece lá um pouco mais distante ainda o Luiz Fernando Guerra com 1,9%, Requião Filho com 1,8%, Goura com 1,7%, Traiano com 1,7%, são alguns dos nomes que vêm na sequência dos números até agora. Com relação a deputado, o que nós observamos em todas as pesquisas que foram estudadas é que, em função da distribuição de verba dos partidos, nós vamos ter poucas surpresas. Nós vamos ter uma renovação muito pequena, tanto na Assembleia quanto para deputado federal. Então, esses nomes que ainda não são deputados, ainda não têm mandato, e que estão aparecendo com muita votação, provavelmente é porque é a região dele que está aparecendo, porque no fechamento não deve ser tão disparado assim esses nomes mais novos, entendeu? Então o que nós vamos ter de mudança vai ficar em torno de 35% a 38%, mas pode falar. Bruno, fica muito claro que entrou votos de Ponta Grossa, porque entrou voto para Mabel, entrou voto para Oliel e entrou votos de Londrina. Então quer dizer, aqui já tem Curitiba, Londrina e Campos Gerais. Londrina era para o Álvaro estar melhor aqui, porque é a base dele. Se o Álvaro está em terceiro, já entrou Londrina, nós vamos ter que aguardar um pouco mais, porque pode ter surpresa. E mesmo Ponta Grossa, né? Ponta Grossa era para ser uma região também, para o Álvaro ser bem votado lá. Isso que foi citado agora aqui sobre o poder da verba eleitoral, né, que é um fato agora diferente, um fato novo. De que forma isso ajuda os grandes caciques? Porque esses têm influência na distribuição das verbas para fazer a propaganda? Olha, passando a eleição, vocês vão escutar histórias horrorosas,
Porque o que acontece com a verba? Eles fizeram a verba de uma forma que ia para o partido. E eles não deixaram claro para eles mesmos como que o Murilo distribuiria para o Bruno e para o Willi. Vocês aprovaram que o presidente do partido receberia o dinheiro, mas não foi dito como que o Murilo distribuía esse dinheiro. Aí no meio do caminho, a hora que entrou o dinheiro, vocês descobriram que o Murilo não distribuiu para vocês. Então, quer dizer, eu acho que passando essa eleição vai ter uma nova discussão muito grande dessa distribuição do dinheiro. Já voltamos, nós temos que voltar agora com a rede, com outras informações nacionais. Já retornamos aqui com Curitiba.